Opa, beleza? Vamos lá? Vamos nessa? Vamos ganhar um pouquinho mais de experiência, né? Seguindo aqui com a nossa jornada, venha comigo, professor Jadiel Varges, e agora a gente vai destacar a parte de divisão proporcional. Divisão diretamente proporcional e divisão inversamente proporcional, ou dividir em partes diretamente proporcionais, dividir em partes inversamente proporcionais. Certo, professor? E o que a gente precisa saber disso aqui, ó? A gente precisa saber o seguinte, que quando a divisão ela for diretamente proporcional, como assim, professor? Aqui, ó, tá dizendo que a gente vai dividir 150 em partes o quê? Diretamente proporcionais, ó. Então veja aqui, diretamente proporcionais. Beleza. Então A2 e A3. Então a gente pode pegar o seguinte, ó, é o 150 que a gente quer dividir. Então a gente vai imaginar o seguinte, ó, esse 150 ele vai ser dividido em dois valores. A gente vai ter um valor A e um valor B, ou seja, que somando esses dois valores aqui, totaliza 150. Tem que totalizar 150. Certo. E o que a gente sabe, professor? Como é diretamente proporcional, esse valor A ele vai corresponder, ó, a duas partes do total. Então, esse A aqui, ó, corresponderá duas partes do total. E o B corresponderá a três partes do total. Três partes, ó, do total. Perfeito? Beleza? Então, quer dizer que se a gente somar, a gente pode pegar e somar isso aqui, professor? Pode, porque diretamente proporcional. Então, a gente pode fazer essa soma. Somando, a gente vai obter o que aqui, ó? 5 partes. Então, a gente tem num total aqui 5 partes. E o que significa isso, professor? Significa que a gente vai pegar esse 150 aqui e dividir isso em 5 partes. Ó, o total que a gente quer repartir não é 150? Então, a gente pega o 150, divide esse 150 em 5 partes. Ó, a gente vai fazer a divisão. A divisão ela é o que? É diretamente proporcional. Então, a gente pode dividir esse valor aqui, ó, por 5 partes. Perfeito, beleza. Então, se a gente pegar aqui, ó, o 150 e dividir esse 150 em 5 partes, o que acontece? 15 dá 3, não é isso, professor? Então, um zero aqui, a gente vai completar. Então, quer dizer o seguinte, ó, que é 30 em cada parte. Então, quer dizer o seguinte, ó, que a gente vai colocar aqui, ó, esse valor 30 para cada parte, ok? Então, ó, 30 cada parte, certo? Ok, então 30 aqui, ó, esse 30 em cada parte. Então, 30, cada parte aqui está valendo 30, certo? Se cada parte está valendo 30, então veja o seguinte, ó, a gente pode descobrir, né, quanto é A e quanto vale B. Como assim, professor? Ó, a gente está sabendo que A corresponde o quê? A duas partes. E cada parte está valendo quanto? 30. Então, ó, é 2 vezes 30. Daí teremos o quê? Que A vale quanto? A vale 60, ó. Então, A é igual a 60. Ok, certo. E B? B corresponde, ó, a três partes. Então, veja que A corresponde a duas partes e B corresponde a três partes. Sim, logo, ó, a gente pegou aqui o valor 2 e multiplicou pela quantidade de partes aqui. Agora, a gente vai pegar o quê? O valor 3, no correto, né, são três partes, e multiplicar também quanto cada parte corresponde aqui, ó, ou seja, 30. Daí teremos quanto? Professor, 90, ó, 90, ok. Então, a gente consegue descobrir, né, o valor para A e o valor para B, ó, proporcionalmente. Então, a 2 e a 3, ou seja, duas partes para A, três partes para o valor B. Então, o valor A, 60, o valor B, 90. Somando 60 mais 90, temos quanto? 150. Perfeito? Show de bola, não é isso? Ok, beleza. Certo. Professor,
E quando a gente faz isso aqui inversamente proporcional, se a questão pedisse, ó, os mesmos 50, porém as partes agora, ó, inversamente proporcionais. Então, se a gente estivesse trabalhando aqui, ó, com partes inversamente proporcionais a 2 e a 3, como ficaria essa situação aqui? Veja que a relação aqui é de inverter na relação da quantidade. Então, naquela situação, o que coube a A agora vai ser para B, e o que coube a B vai ser para A. Como assim, professor? Ó, vamos entender isso na prática. Por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, ó, que eu tenho aqui 150 reais e eu vou distribuir entre, né, dois filhos. Eu tenho um filho A e um filho B. Só que o filho A, ele fez lá uma atividade 2 horas, trabalhou 2 horas. E o filho B fez uma atividade lá, produzindo atividade lá, e gastou 3 horas. Então veja o seguinte, então a produção, né, de A 2 horas, a produção de B 3 horas. Ah, o B trabalhou mais, então ele produziu mais, né, o ritmo mesmo dos dois. Aí qual é o, né, o critério mais justo? Que eu divida esses 150 reais que eu vou dar de bônus para eles, né, por conta, né, dessa ajuda, dessa contribuição, em partes diretamente proporcionais. Então, aquele que trabalhou o menor tempo vai gastar o quê? Vai ganhar a menor quantidade, ou seja, 60 reais. 2 horas, 60 reais. Aquele que trabalhou mais tempo, no caso, né, relacionando essas partes à hora, 3 horas, recebe um valor maior, 90 reais. O processo aqui agora, inversamente proporcional, é o que? É o contrário. Por que o contrário, professor? Porque agora é o seguinte, ó, vamos supor que né, foram faltas. Eu estou com 150 reais para distribuir, mas aí eu tenho 2 filhos. E durante um período lá que eu pedi para realizar algumas atividades, algumas tarefas, o filho A, né, teve 2 faltas, enquanto que o filho B teve 3 faltas. Opa, o filho B faltou mais. Então qual é a lógica? Que ele receba menos agora. Então, ó, veja que a ideia é o quê? Da inversão, ok? Inversamente proporcional. Sim. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? O 150, e esse 150 aqui também, a gente vai, né, repartir isso entre o filho A e o filho B, não é isso, professor? Exatamente. Só que aqui agora diz que é inversamente proporcional a 2 e inversamente proporcional a 3. Professor, nesse caso aqui, ó, posso somar esses dois valores? Não, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a gente não pode somar os dois valores. A gente não pode somar esses dois valores. Professor, e daí o que que a gente faz? A gente faz a relação inversa aqui. Então vamos pegar o seguinte, ó, vamos inverter. Então, ó, esse valor vai vir para cá, vamos trazer esse valor para cá. Então, ó, 2, aí fica diretamente proporcional. E esse valor, ele vai para lá. Também, ó, inverteu, fica o quê? Diretamente proporcional. Então, quer dizer o seguinte, ó, que A, né, vai receber 3 partes e B vai receber 2 partes. Ah, professor, mas o valor é o contrário, sim, mas inversamente proporcional é exatamente isso, ó. A gente tem o quê? Essa inversão, né? A gente tem essa inversão. Claro que isso aqui, essa relação direta da inversão, a gente aplica isso aqui apenas, ó, quando são 2, no caso, 2 filhos. Se fossem 3 filhos, a gente não poderia fazer isso. Agora aqui sim, ó, aqui sim, porque a gente tornou aquilo que era inversamente proporcional diretamente proporcional. Então, o que era inversamente proporcional virou diretamente proporcional. Então, está saindo de uma ideia que é inversamente proporcional e transformando em outra que é diretamente proporcional. Aí a gente pode somar. Somar quem aqui, professor? Somar o quê? O 2, o 3 e o 2, ó. 3 e o 2. E aí, a gente tem quanto aqui, professor? A gente tem agora 5 partes. Então, ó, o total aqui, né, a gente vai dividir esse total em 5 partes, não é isso? Exato. Ok, beleza, perfeito, ó. Então, a gente vai pegar esse total aqui agora, ó, e vai dividir ele em 5 partes. Ah, ok, certo. Beleza, professor.
E daí vai dar o mesmo resultado, sim, mas com uma diferença, ó, 150 dividido por 5, 30, certo? Então esse 30 aqui, ó, cada parte, né? Então é o valor de cada parte. Cada parte aqui, ó, 30. Sim, e daí o seguinte, ó, que agora a gente pode, encontrar aqui, ó, esses valores para A e para B. No caso, o A, que era inversamente proporcional a 2 passou a ser diretamente proporcional a 3. Então ele vai ficar com 3 partes. 3 partes vezes 30, ou seja, A vai ficar com 90. A ficará com 90. Certo. Enquanto que B era inversamente proporcional a 3, passa a ser diretamente proporcional a 2. Logo, 2 vezes 30. Então, B vai receber quanto? 60, professor. B receberá 60, ok? Então, ó, somando 90 mais 60 é igual a 150. Então, veja que há uma inversão, né, dos resultados. Se a gente pegar o mesmo valor, fazer uma, né, efetuar uma divisão diretamente proporcional e o mesmo valor efetuar a divisão inversamente proporcional em relação às partes aqui, e, né, no caso, a gente está dividindo entre dois, né, entre duas relações, ou seja, 2 e 3, né, a gente só tem aqui dois valores. Então, caso seja três valores, aí a gente já vai pensar diferente. Mas dois valores, eu posso pegar diretamente e só trocar os resultados. Não pode, próximo, professor? Pode. Então, veja que diretamente, quando a gente calculou diretamente, a gente achou o quê? 60 e 90. Então, eu posso pensar dessa forma. Se eu calcular diretamente, é 60 e 90. Inversamente proporcional, como eu só tenho 2, é 90 e 60. Isso, ok. Exato, perfeito, ok? Então, veja, ó, que aqui é a ideia que a gente, o que, ó, trabalhou com inversamente proporcional, só que depois a gente mudou, fez o diretamente proporcional. Sim, e daí, professor? E daí o seguinte, que a gente pode estender o conceito de diretamente proporcional para 3, 4, 5, não importa a quantidade aqui que a gente tem, né, de valores nessa relação proporcional, quando vai efetuar a divisão, ó. Então veja que a gente tem o que? Diretamente proporcionais, então diretamente proporcionais a quanto? A 2, 3 e 5. Ah, então quer dizer que eu posso pegar esses 620 e usar o mesmo raciocínio aqui, professor, ó. Eu posso pegar isso aqui, aqui agora eu tenho, por exemplo, um filho A, um filho B e um filho C. São 3 filhos, não são mais 2. Então, nesse aspecto aqui, eu posso usar o mesmo conceito de diretamente proporcional, sim, ó. Basta a gente pegar os valores aqui e transformar isso em partes, né? Somar para a gente achar a relação, a constante proporcional. Então aqui vai ficar o quê? Com duas partes do valor do 100 e do 620. Aqui ficará, ó, com três partes do 620. E o C ficará com quanto? 5 partes do 620. Ah, ok, beleza. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma relação direta, não é isso, professor? A gente pode somar isso aqui, não pode? Com certeza. Diretamente proporcional, independente dessa quantidade, a gente pode sempre somar. Então, nesse caso aqui, teremos quanto? 10 partes, ó. Então, nesse caso, 10 partes. Ou seja, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os 620. Veja que a gente vai pegar aqui agora quem, ó? O 620 e dividir isso em 10 partes, né? A gente vai dividir isso aqui em 10 partes, perfeito? Ok, beleza, né? Então, ó, a gente divide isso em 10 partes, certo? Sim, professor. E aí, né, como que a gente vai proceder depois da divisão? Veja, ó, que a gente pega 620, divide isso por 10. Ô, professor, cortou um zero e um zero. Então, já sei que aqui é quanto? 62. Então, quer dizer que esse 62 aqui, ó, é o valor, né, da constante aqui, ó, para cada parte, exato. Isso, perfeito, ó. Então, cada parte aqui, 62. Sim. E daí, agora é só a gente distribuir entre os três, ó. Não são três?
Então, ó, como pegar o seguinte, 3 filhos, então 3 personagens aqui, né, são 3 personagens. E aí o que que a gente vai fazer, ó, o primeiro recebe 2 partes, o segundo 3 partes, o terceiro 5 partes, certo? Só que qual é a constante aqui para cada parte? 62. Então vai ser 2 vezes 62, 3 vezes 62 e 5 vezes 62. Então veja, ó, que isso aqui está relacionado ao valor da divisão proporcional. Veja, ó, 3, 2, 3 e 5. Ou seja, né, os valores que são divididos aqui na relação proporcional. E o outro ali é a constante. É a constante aqui. Então, 62 com mais 62, 124. Ok? Então, quer dizer que A aqui, ó, fica com 124. 3 vezes 62. Ah, então quer dizer que eu vou aumentar mais 62 aqui, não é isso, professor? Então vai ficar com 180, isso aqui vai ficar valendo 186, não é isso? Exato. E agora, 5 vezes, ô professor, é a soma desses dois, ó. 6 mais 4, 10, vai 1, 11, 310, ok? Exatamente. Isso, perfeito. E se a gente somar esses três valores, vai bater exatamente quanto? R$ 610, não é isso? Vai bater R$ 610. Perfeito, né? Show de bola. Então é isso aí, né? Ok? 610? Não, minto. R$ 620, viu? R$ 620. Vai bater exatamente os R$ 620. Ok, certo. E o inversamente proporcional, professor, né? Foi dito que não pode quando for mais de duas relações. Aqui a gente tem, ó, a divisão é feita, né, o mesmo 620 inversamente, ó, inversamente proporcionais, né, isso, ó, inversamente proporcionais, 2, 3 e 5. Agora a gente tem três valores ali. Para 2 a gente pode aplicar a relação de inverter e para 3 a gente já não pode fazer isso, ó. Por quê? Porque quando a gente inverter, qual vai ser a ordem da inversão? Ah, professor, verdade, né? Então, quem é que fica primeiro, quem é que fica segundo se a gente faz essa inversão? Então, A, B e C. E aí, lembrando o seguinte, ó, que agora aqui o que que a gente tem, ó, é inversamente proporcional. Por que que tá colocando esse parênteses, professor? É só para mente, né? Para minha mente lembrar que eu não posso somar, os valores estão entre parênteses, inversamente proporcional. Eu não posso somar esses valores. Logo, se eu não posso somar esses valores, então o que que eu vou fazer aqui, professor? Eu tenho que transformar isso em diretamente proporcional. Sim, se eu não posso inverter, eu não posso deixar o do meio inverter só o da ponta, não? Não, pode não, viu? Aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a regra do tapa. Regra do tapa, professor. Tapa, a gente vai brigar aqui agora, calma, calma, não é isso, viu? Não é porrada não, ok? É tapa no sentido seguinte, de esconder, ó, você pega o dedo, pega a mão, pega alguma coisa, um objeto e cobre esse valor, tapa esse valor, ok? Ó, cobre esse valor, tapa esse valor. E aí, diante disso aqui, a gente encontra a relação diretamente proporcional nessa linha, ó. É só multiplicar 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Então, quer dizer que esse esse filho A recebe 15 partes. Ó, o prêmio é 620. Estou com 3 filhos para dividir diretamente proporcional a 2, a 3 e a 5. Então, o filho A aqui vai receber 15 partes dos 620. Sim. E o B, professor, como que a gente vai proceder da mesma forma? Ó, a gente quer descobrir o quê? O diretamente proporcional na linha B. Então, a gente tapa a linha B, vamos lá, tapa, né? Tapa a linha B, ó. Tapa a linha B, o que que resta ali? Sobra o quê? Professor, sobra o 2 na linha 1 e sobra o 5 na linha 3. Ok, então a gente multiplica, né, o que sobra. Após esconder o valor, a gente vai lá e multiplica o que sobra. Perfeito. Então, ó, dá quanto? 10. Então, quer dizer que esse filho B receberá 10 partes dos 620. 10 partes dos 620.
certo? Ok, pronto. Agora, ó, a gente quer descobrir o valor diretamente proporcional nessa terceira linha. Então, o que que a gente faz? Tapa, né? Tapa aqui a terceira linha, ó. Tapa, tapa, né? Regra do tapa, tapa a terceira linha. Sim, e daí? E daí que lá na primeira linha está sobrando um 2 e na segunda linha está sobrando um 3. E 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que esse filho C ele vai receber 6 partes, ok? E aí, só lembrando da lógica que é inversamente proporcional, é como se fosse faltas, né? Então, tem 620 para dividir aí para os 3 filhos, um faltou 2 vezes, outro faltou 3 vezes, outro faltou 5 vezes. Quem vai receber, né, a maior parte do prêmio, se é inversamente proporcional, é aquele que teve uma menor quantidade de faltas, certo? E quem teve a menor quantidade de faltas aqui, o filho A, professor, 2 faltas, só que recebe a maior quantidade em partes, ó, 15 partes. Ah, ok. O filho B, 3 faltas, ó, vai receber o quê? 10 partes. E o filho C foi o que teve a maior quantidade de faltas, 5 faltas. Vai receber quanto? 6 partes do prêmio, ou seja, recebe a menor parte do prêmio. Quanto maior o valor, quando é inversamente proporcional, menor, né, será o valor recebido. Maior a relação né, de divisão inversamente proporcional, menor vai ser o valor recebido. Sim, e daí que agora a gente pode somar. A gente tornou o que era inversamente em diretamente, ó. Então, 25, 30 e 1. Então, a gente vai pegar, ó, aquele total ali e dividir em 31 partes. Ou seja, a gente vai pegar esse 620 aqui e vai dividir isso em 31 partes. Ah, ok. Então, ó, a divisão aqui agora vai ser feita em 31 partes. Então, quer dizer que a gente tem 620 dividido por 31, não é isso? Isso, exato, perfeito. Então, ó, 62 por 31 dá 2. 2 vezes 31, 62. Opa, tem um zero aqui ainda, professor. Então, ficou 20. Perfeito? Perfeito, beleza. Então, esse 20 aqui é o quê? O cada parte, né? Isso, ó. Então, 20 aqui corresponde o quê? Ao valor de cada parte. Ah, ok. Beleza, então 20 aqui, ó, é o valor, né, correspondente aí a cada parte. Sim, e daí o seguinte, ó, o que que a gente vai verificar aqui? A gente vai verificar o seguinte, ó, que o filho A vai receber o quê? 15 partes, o filho B vai receber quanto? 10 partes, e o filho C vai receber 6 partes. Então, a gente vai multiplicar isso pela relação do valor, ó, quanto cada parte? 20. Então, veja que a gente vai multiplicar por 20. Então, ó, esse primeiro valor depende da quantidade proporcional que cada um receberá, ficará. Já aquele valor ali agora, que foi, né, multiplicado, já corresponde à soma, né, a constante lá, né, pela soma. Então, nesse caso aqui, ó, 15 vezes 2, 30, então 300. Então, quer dizer que o filho A vai receber R$ 300. E o filho B, R$ 200, professor. O filho B aqui, ó, vai receber R$ 200. E o filho C dá R$ 120. Opa, 300, 500, R$ 620. Então, fechou perfeitamente aí o quê? Os R$ 620, ok? Ó, consegue observar que fecha perfeitamente os R$ 620, né? No caso, tomando isso como reais e distribuindo entre os filhos, né, por faltas, né? O filho que faltou, mas recebeu a menor parte do prêmio. O filho que faltou menos recebeu a maior parte do prêmio, ok? Beleza? Perfeito? Mas, professor, isso demora muito até eu calcular tudo isso na prova. Só que um detalhe, geralmente na prova, o que que acontece? Não pede para, né, todos, dificilmente. Algumas, são raras as questões que pedem para calcular todas essas relações. Geralmente pede só um, ou seja, o filho que recebeu, né, qual o maior prêmio recebido ou qual o menor prêmio recebido? Qual a diferença entre o maior e o menor prêmio recebido? Então são esses tipos de perguntas que aparecem. E isso a gente vai ver o que no próximo
bloco, né, praticando, exercitando, ganhando experiência, resolvendo questões, perfeito? Ok, então, isso aí, bons estudos!